Estamos nos nossos 21 dias de jejum. A porta da salvação. Título de hoje: o perdão dos pecados é condicional. Eu disse anteriormente que não precisamos pedir perdão a Deus pelo simples fato de que já fomos perdoados. Entretanto, quando falo desse assunto, preciso mencionar aquilo que o próprio Senhor Jesus falou na oração que chamamos de a oração do Pai Nosso. O próprio Jesus disse: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. Não há dúvidas de que ele ensinou a pedir perdão dos pecados, mas precisamos levar em consideração que o Senhor Jesus ensinou essa oração num contexto antes da cruz, da ressurreição, antes do Pentecoste e do novo nascimento que desfrutamos hoje. Precisamos levar isso em consideração porque a cruz mudou tudo, todas as coisas associadas ao nosso perdão e ao nosso relacionamento com Deus. A ideia de pedir perdão não aparece nenhuma vez nas cartas do Novo Testamento. Então, o que está acontecendo com a oração de Jesus? Há muitas explicações para essa oração condicional colocada no Sermão do Monte pelo Senhor Jesus, mas quero lhe apresentar duas. O liberar perdão é um sinal do novo nascimento. Diferentemente de outros pregadores da graça, vejo aqui o Senhor nos mostrando que precisamos demonstrar que realmente nascemos de novo e recebemos a graça perdoando uns aos outros. Paulo disse que a base para perdoarmos é que Deus, em Cristo, nos perdoou. Nós perdoamos porque primeiro fomos perdoados. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4:32. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O Senhor coloca na oração do Pai Nosso uma condição para demonstrar que nascemos de novo. Não é um tipo de troca com Deus do tipo: eu perdoei, agora posso ser perdoado. É verdade que o Senhor ensinou essa oração antes da obra da cruz, e ele não disse nada sobre orarmos em seu nome, como faz no fim do seu ministério. Mesmo assim, na oração, o Senhor ensina os discípulos a chamar Deus de Pai. Isso nos mostra claramente que essa oração é para nós, que somos filhos. Somente filhos podem fazer essa oração. Somente os que estão em Cristo foram feitos filhos de Deus. O Senhor não diz: perdoa as nossas dívidas, porque perdoamos aos nossos devedores. E nem diz: perdoa-nos com base no fato de que perdoamos aos nossos devedores. Então, não existe uma troca aqui ou um merecimento envolvido. O que encontramos na oração do Pai Nosso é aquilo que é ensinado em Mateus 18:23-35, onde lemos a parábola do credor incompassivo, que não se dispôs a perdoar o seu conservo, embora ele mesmo tivesse sido perdoado pelo seu senhor. Na parábola, um servo se apresenta para prestar contas diante do rei. Sua dívida era equivalente a vários bilhões de reais. Não tendo como pagar, clamou ao rei, que, compadecendo-se dele, perdoou toda a sua dívida. Saindo dali, aquele servo encontrou um conservo que lhe devia 1.000 reais e, agarrando-o, obrigava a pagar. O conservo fez com que ele, diante do rei, pediu misericórdia, mas ele o lançou na prisão. Vendo isso, os seus companheiros ficaram tristes e relataram o ocorrido ao rei, que mandou chamá-lo e disse-lhe: você não deve ter se compadecido do seu servo como eu me compadeci de você? E o lançou na cadeia, até que pagasse a dívida. Veja que a dívida permanecia. O que você acha que levou aquele servo a tratar o conservo daquela forma?
Creio que foi um seguinte pensamento: o rei me perdoou porque eu sou bom, mas você não merece perdão. Aquele servo presumiu que o perdão do rei era pelo seu merecimento. Isso significa que ele não o havia recebido pela graça. E só há salvação se for pela graça. A atitude daquele servo de não querer perdoar apenas mostra que ele não cria que o que havia recebido era perdão. Assim, essas palavras de Jesus merantemente ensinam que a prova de que você e eu fomos perdoados é que perdoamos aos outros. Se pensarmos que os nossos pecados são perdoados por Deus, mas nos recusamos a perdoar ao nosso semelhante, estamos nos enganando a nós mesmos. Isso prova que jamais entendemos o perdão gracioso que recebemos. O homem que sabe que foi perdoado em virtude do sangue derramado por Cristo e nada mais é o indivíduo que sente compulsão de perdoar os outros. Ele não consegue evitar ou resistir. Recebemos um novo coração e não conseguimos nos endurecer no ressentimento. João diz que aquele que odeia seu irmão ainda está em trevas e nunca viu a Deus. Quem odeia nunca nasceu de novo, e creio que a primeira expressão do ódio é o ressentimento. Depois do ressentimento vem todo tipo de coisa ruim, mas o ressentimento é a primeira manifestação do ódio. Uma pessoa que se recusa a perdoar nunca nasceu de novo. Não estou dizendo que um crente ocasionalmente não fica ressentido, mas que ele não consegue viver nessa condição e por isso acaba liberando perdão. Existem aqueles que recusam terminantemente a perdoar. Sobre esses, não se pode dizer que de fato nenhum eles nasceram de novo. Assim, o que o Senhor nos mostra na oração é o crente regenerado dizendo que realmente crê na graça. Quando penso a respeito do amor de Deus na cruz, imediatamente abro o coração para perdoar. Creio que fui perdoado das minhas dívidas, por isso perdoo a todos os meus devedores. Mas o Senhor não está dizendo que Ele me perdoará como eu perdoo. Ele diz que se entendo o perdão que recebi, não vou negar perdão àqueles que me devem. O amor firme de Jesus. Essa parte da oração certamente foi colocada pelo Senhor para mostrar a hipocrisia de alguém que decidisse orar sem ser filho. Um dos objetivos do Sermão da Montanha é relevar o verdadeiro padrão da lei, a importância do homem e a hipocrisia de todos que presumem ter alguma justiça própria. Tenho certeza de que os ouvintes mal conseguiam terminar a oração sem perceber o que estavam dizendo. Senhor, perdoa-me da mesma forma que eu perdoo os outros. Aquilo era uma faca na garganta deles. Creio que esse era o efeito que Jesus queria. Só filhos conseguem fazer essa oração. Se um ímpio faz essa oração, ele está se condenando, autorizando Deus a mandá-lo para o inferno. Pois é, ele é escravo da amargura, do ressentimento. Ele diz: Deus, eu autorizo e me tratar como eu trato aqueles que devem. Isso é muito sério. A oração em Mateus 6 expõe a hipocrisia daqueles que são cheios de justiça própria, que nunca poderão receber o perdão de Deus por próprio merecimento. Hoje, porém, estamos do lado de cada cruz, e desse lado da cruz, como crente, você pode dizer com confiança que está perdoado de todos os seus pecados passados, presentes e futuro. Você não está perdoado porque perdoou outras pessoas primeiro. Você está perdoando porque Cristo morreu por seus pecados. Romanos 5:8. Deus foi o iniciador e você respondeu. Ele cancelou sua dívida. Agora você perdoa aos outros porque Ele já perdoou completamente e para sempre. Estamos do lado de cada cruz. Muitos mestres ensinam que essa oração não aplica,
mas a nós, porque o Senhor falou isso antes de ir para a cruz e realizar a redenção. Eles dizem que Jesus está estabelecendo uma condição para aqueles que querem ser perdoados por Deus. De fato, é algo tão importante que o Senhor menciona na oração e depois repete no fim para esclarecer qualquer dúvida. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vós, Pai Celestial, vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 14:15. Se realmente o Senhor está propondo aqui uma troca, faça a sua parte perdoando aos outros primeiro, e Deus fará a parte dele lhe perdoando. Então temos na verdade um princípio de lei. Sabemos que a lei foi dada para mostrar o pecado. Portanto, nesse caso, o Senhor quer apenas ajudar o homem a entender a sua importância de alcançar o perdão de Deus, perdoando livremente. Creio que depois de fazer essa oração, aquele que fazia com entendimento percebia rapidamente que ele estava pedindo a Deus para condená-lo. O ímpio honesto sabe que não consegue perdoar. Ciente dessa fraqueza, ele pode clamar pelo perdão gracioso do Senhor. Creio que todo o Sermão do Monte é uma forma de o Senhor mostrar a nossa importância em cumprir a lei. Depois da ressurreição do Senhor, tudo se fez novo e hoje somos perdoados livremente. Sim, você e eu somos chamados para perdoar as outras pessoas, mas não para merecer o perdão de Deus. Em vez disso, somos convidados a passar para outros o mesmo perdão que Deus nos deu. Qual veio primeiro? O perdão de Deus para os nossos pecados ou o nosso perdão para as outras pessoas? É com base nisso que muitos pregadores da graça dizem que essa oração não pode ser aplicada a nós, pois é antes da cruz, antes que o perdão de uma vez por todas fosse dado no Calvário. Enquanto isso, Efésios e Colossenses contêm instruções para a vida debaixo da nova aliança, depois da cruz.